Pessoal, hoje é domingão, dia 20. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o nosso almoço com política. Espero que seu dia esteja bem, né? Que a sua família seja sempre com saúde e com esperança, né? De que a gente possa ter dias melhores. Hoje a gente vai falar nesse editorial uma publicação interessante do Metrópolis, onde mostra que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? Ironizou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e não se intimidou, né? Disse que não vai recuar e não se intimida. E hoje ele estava bem, assim, vamos dizer, irônico, né? Porque ele ironizou também, né? O Mourão também, né? Ou seja, sobre a fala do Mourão acerca da soberania nacional. Ou seja, o Mourão comprou o discurso do Lula, né? Então isso aí incomodou muito. Outro ponto que nós vamos falar é sobre o posicionamento dos governadores sobre o Bolsonaro e sobre as decisões, né, do Donald Trump sobre os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, tem um vídeo do Tarcísio que está circulando nas redes sociais. É interessante a gente ouvir esse vídeo juntos. Eu quero trazer um vídeo aqui, né, sobre um ex-candidato do PT, né, alinhado sempre ao PT, o que ele fala sobre esse posicionamento do Lula, né, do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Você vai gostar desse vídeo que eu trago para vocês, tá? Outra questão, a decisão do governo Trump de paralisar o GPS no Brasil tem impactos. E eu disse para vocês que tinha um vídeo, né, que eu não lembrava o nome é Sérgio Sacani. Tem um vídeo do Sérgio Sacani, um vídeo antigo, onde ele fala sobre o que aconteceria se o governo Donald Trump resolvesse parar, né, os GPS aqui no Brasil. E aí eu te garanto uma coisa, é assustador. Tem um vídeo do Paulo Figueiredo que eu quero comentar com vocês aqui também, né, onde ele fala justamente das sanções que virão, inclusive pode alcançar o sistema financeiro, tá? E também, né, um vídeo da Revista Oeste, onde a Letícia Alves comenta sobre a decisão do Donald Trump, né? E o governo Lula, junto com Alexandre de Moraes, dobra a aposta e a gente não sabe onde a gente vai parar. Essa novela, né, que no começo era uma novela da Guerra de Titãs, virou uma guerra ainda mais forte. E agora a gente já está começando a ficar com medo dos próximos capítulos, né? Cá entre nós já está preocupante. Esse é o conteúdo desse editorial de hoje. Na verdade, é um bate-papo. Eu vim aqui para conversar com os amigos. Todo dia eu venho te encher o saco na sua casa, né? Conversar um pouquinho com você, né? E tem muita gente que me para na rua, às vezes fala, minha esposa fica brava. De tanto que eu fico assistindo seus editoriais, né? Você vem todo dia em casa me encher o saco. Às vezes é o contrário. Não, meu marido já reclama de que eu gosto mais de política, né? Então, e aí no seu caso? Aí na sua casa tem alguém que enche o saco, mas de novo assistindo esse cara? Se tiver, coloca no comentário e coloca quem é, tá bom? Vamos começar? Vem comigo? É o seguinte, primeira matéria que eu quero falar sobre isso aqui, ó. Eduardo Bolsonaro ironiza nova decisão de Moraes em inquérito. Memes matam, né? Fazendo ironia aqui a decisão, né? O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro ironizou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de incluir no inquérito contra ele entrevistas e postagens sobre as medidas restritivas aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E memes que foram publicados. Moraes apontou que após as medidas impostas ao ex-presidente Bolsonaro, Eduardo intensificou os ataques ao STF. Por isso, o ministro determinou que a publicação do deputado Eduardo Bolsonaro fossem incorporadas ao inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro. E sim, a crítica hoje, grande, por parte do Donald Trump, do governo Donald Trump, é justamente, né, o avanço contra a família Bolsonaro. E aí, né, eles dobram a aposta e partem para cima cada vez mais. Teve uma matéria da CNN, publicada pelo deputado Alex Brasil. O Alex Brasil publicou o seguinte, o Alexandre de Moraes dobra a aposta, entrevistas e posts de Eduardo Bolsonaro serão incluídos na investigação. Dá uma olhada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que
O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, aliás, acaba amanhã o período dessa licença, que ele intensificou as condutas ilícitas após a operação contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem ficou sabendo disso? A Luísa Martins. Foi um despacho assinado hoje, sábado. O ministro determinou que links de novas entrevistas feitas por Eduardo Bolsonaro, assim como publicações mais recentes nas redes sociais, sejam acrescentadas, juntadas ao processo para investigação. Vamos lá. Só preciso disso aqui para vocês. A gente está diante de uma deflagração moral, né, do judiciário brasileiro. A partir do momento que eu falo que links de novas entrevistas sejam incluídos, eu estou, obviamente, diante de uma censura. Não tem outra palavra. Não tem outro argumento senão censura. É o seguinte, a lei brasileira é muito clara, porque ela pune pelas suas condutas e pelos seus atos ilícitos. E aí, quando eu quero inibir alguma coisa, eu criminalizo essa conduta. Por exemplo, hoje, matar alguém. O núcleo do crime é matar. Então, quando eu penso em matar alguém, não é crime. O núcleo é o ato, a execução do verbo matar. Então, você foi, pegou uma faca, esfaqueou, matar alguém. Você pegou uma arma, atirou, matou alguém. O núcleo do crime é, depois do crime acontecer, você é responsabilizado pela tentativa ou pelo crime. Mas o núcleo já está previsto. E eu não posso supor que você será uma pessoa que irá cometer este crime, né? Eu posso impor medidas, questões, sanções restritivas, tipo, eu sou um agressor sobre a lei Maria da Penha e aí é imposto uma medida restritiva, está prevista na lei. Não existe a previsão na lei de que as minhas falas numa entrevista têm que ser monitoradas ou inclusas. Tudo que eu falar, se eu falar, gente, eu gosto, sei lá, eu gosto mais do Bolsonaro do que do Lula. Se eu falar isso, vai estar incluso, né, no inquérito. Isso, para mim, é a deturpação moral da política, do judiciário. E aí, o Eduardo Bolsonaro fez críticas também, né, saindo do Alexandre de Moraes, ao Mourão, né, sobre, em relação ao Mourão, quem sabe de soberania é ele, né, porque o Mourão disse que o Trump está violando a soberania do Brasil e que quem tem que julgar o Bolsonaro é o judiciário do Brasil e ele não tem que meter o bedelho. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro usou suas redes sociais nesse sábado para alfinetar o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, após críticas do ex-vice-presidente sobre a atuação do parlamentar nos Estados Unidos e as atitudes do presidente norte-americano Donald Trump. E aí, o Eduardo Bolsonaro citou, né, uma publicação do Mourão com um representante chinês, onde ele fala o seguinte, Yang Guomin, tive o privilégio de manter uma conversa cordial com o vice-presidente Hamilton Mourão, general Mourão, por ocasião de minha despedida do posto, né, de embaixador da China. Agradeço a sua excelência pela valiosa contribuição para o crescimento das relações sino-brasileiras e da parceria bilateral. E aí, o Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte, nesse mesmo período, eu tive o recorde de 2 declarações oficiais, com ameaças veladas da Embaixada da China contra mim, devido a opiniões que fiz nas redes sociais. Nesse tempo, o então vice-presidente Mourão nada fez. Vai ver o errado, sou eu, e quem sabe de soberania é ele. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro critica aqui que enquanto era deputado, a Embaixada da China fez notas críticas à fala e à atuação do Eduardo Bolsonaro aqui dentro do Brasil. E aí ninguém falou nada sobre violação de soberania, pelo contrário, foi o Mourão lá, né, para bater papo com os embaixadores chineses que fizeram críticas ao Eduardo Bolsonaro. Nessa não teve indignação seletiva contra ninguém, né, de ninguém. Aí a grande questão que fica, a gente não pode esquecer. Lembra que tem uma matéria da Folha de São Paulo que diz que o governo Biden enviou um representante no Brasil e teve uma reunião com 3 figuras muito poderosas
para dizer o seguinte para o Bolsonaro: Bolsonaro, nós estamos te monitorando e se você questionar a questão eleitoral no Brasil ou a vitória do Lula, nós vamos nos movimentar contra vocês. Está lá, é só pesquisar. As três figuras eram Tarcísio de Freitas, General Mourão e Arthur Lira. Pesquisa que você vai ver. Ó, o Metrópolis tratou desse tema também, dá uma olhada. Peraí. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro usou suas redes sociais nesse sábado para alfinetar o senador Hamilton Mourão após críticas do ex-vice-presidente sobre a atuação do parlamentar nos Estados Unidos e as atitudes do presidente norte-americano Donald Trump. Mourão havia afirmado ver de forma crítica a atuação de Eduardo. Ele também afirmou que problemas brasileiros devem ser resolvidos pela população do país e completou dizendo que não aceita que o Trump venha meter o bedelho no caso que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós, brasileiros, resolvermos isso, disse. Nesse sábado, Eduardo ironizou o senador e postou uma foto dele quando era vice-presidente ao lado do embaixador chinês. O post diz: nesse mesmo período eu tive o recorde de 2 declarações oficiais com ameaças veladas da Embaixada da China contra mim, devido a opiniões que fiz nas redes sociais. Nesse mesmo tempo, então vice-presidente Mourão nada fez. Vai ver, o errado sou eu e quem sabe de soberania é ele. A fala de Eduardo acontece um dia após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo de uma operação da Polícia Federal e ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica. O deputado federal... Vamos lá, o que a gente precisa entender disso aqui, né? É a indignação seletiva, tá? Foi feita uma publicação de uma fala do Paulo Figueiredo no Rumble, tá? No Rumble, enquanto ele estava lá no Rumble, onde se diz a seguinte legenda: em tempos de escuridão ainda é possível encontrar luz. Travei uma luta silenciosa por quase uma década. Foi o que disse o Paulo Figueiredo, que acompanha esse trecho aqui, porque aí eu vou falar das possíveis sanções que são cogitadas. Fazer o acordo é liberdade para todos os brasileiros. Não vamos conceder nenhum milímetro do regime. Isso é importante que as pessoas saibam. Nós não estamos aqui brigando por Jair Bolsonaro, nem o Eduardo. Exatamente. E isso foi uma das coisas que ficou clara lá na reunião. Uma das pessoas que tinham 8 pessoas do Departamento de Estado, mas tinha uma pessoa da Casa Branca especificamente na reunião. E ela virou e falou assim: se fosse oferecido algum acordo de liberdade para o seu pai, para ele vir para os Estados Unidos exilado, e a gente livrasse vocês dois de Interpol e não sei o quê, a gente virou e falou assim: olha, com todo carinho... Hora de cogitação. Hora de cogitação. Nós não estamos aqui lutando por nós. O que adianta fazer isso comigo e a Débora ficar lá presa e a família, as famílias todas, as pessoas perseguidas, os deputados que não conseguem falar, os deputados com rede social bloqueadas, os jornalistas exilados, os outros que não... O que acontece? Eu sei como a liberdade morre. Então entendam, não é por nós e não será por nós, e não adianta oferecer nada, nos oferecer nada, porque eu sei que vocês não estão acostumados. Mas existem pessoas corretas, existem pessoas que não trabalham só com cálculo político. Vamos lá. Essa fala do Paulo Figueiredo chamou muita atenção, né? Gerou uma vamos dizer assim, uma repercussão, porque hoje a narrativa política é de que o Eduardo Bolsonaro, e a narrativa dentro da direita, tá? Que o Eduardo Bolsonaro, a direita mais dizendo, que o Eduardo Bolsonaro está brigando só pelos seus próprios interesses e pelo seu próprio umbigo. E que ele está articulando contra o Brasil para sancionar o povo brasileiro. Então, essa fala foi uma espécie de rebate aqui, falando: não, nós estamos brigando por liberdade, não é pelo Bolsonaro, né? Mas ainda há críticas ferrenhas contra o Eduardo Bolsonaro, né, por causa da sua atuação, né, e principalmente vem o governo Lula e está intensificando cada vez mais essas críticas. Agora, um dos pontos que fazem parte do acervo de sanções que está previsto, né, para o Brasil, o que eles falaram é a possibilidade do governo Donald Trump, retirar o acesso ao GPS do Brasil. E aí tem um vídeo,
né, do Sérgio Sacani, né, ele é conhecido como gordão dos foguetes, tá? Não é pejorativo. Por favor, não faça como fizeram com o Monark, tá? Eu tô falando porque todos os vídeos que eu já vi, eles se referiam contra ele assim. É o Sérgio Sacani, tá? Um vídeo antigo dele, sobre o risco de desligamento do GPS no Brasil, voltou a viralizar. Eu queria que você assistisse esse vídeo aqui comigo, olha só. Nós não temos um sistema de GPS. Nós do Brasil. Nós no Brasil. Sabe o que quer dizer isso? Se amanhã tá doida no Trump, ele entra numa guerra maluca aí e tal, não sei o quê, ele pode desligar nosso GPS. Acabou, meu amigo. A economia brasileira, 80% do petróleo no Brasil depende do GPS. 70% da mineração e 75% da agricultura depende do GPS. Se o GPS é desligado, tudo isso para. Nós não temos sobre a soberania do Brasil, não existe, cara. Sim. Porque a nossa economia, ela depende de outro país, cara. Ela depende do país. Israel tem o seu próprio GPS? Israel acho que não tem. Viu? Quem tem o próprio GPS é lá a China. A China tem o próprio. Japão tem o próprio. Índia tem o próprio. A Rússia, que é o sistema GLONASS. A Europa, se você for para a Europa e liga o celular, vai aparecer escrito em cima assim, Galileu. É o sistema GPS europeu, é o sistema Galileu. E o sistema, tanto que GPS, na verdade, é o nome da empresa, viu? A gente não pode falar isso aí na Europa. GPS é o nome da empresa. Americana. E na Europa fala como? Galileu. Eu vou ligar meu Galileu aqui. Isso. Ativa o Galileu aí. Na Rússia, especificar, né? Os Estados Unidos é GPS e nos mesmo. Estados Unidos GPS. É tipo Gillette. É tipo C10. Nós não temos Deu para vocês entenderem o tamanho do buraco que nós, aqui da República das Bananas, estamos nos metendo? Então, assim, o Brasil não tem capacidade para entrar nessa briga. Não, mas tá tudo bem. Se o governo norte-americano desligar o nosso GPS, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o ZPS da Xing Ling, né? Vamos pegar o ZPS Xing Ling, vamos usar aqui dentro do Brasil e vamos estar muito seguro, né? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Vamos, o quê? Deixar o nosso sistema vinculado a uma ditadura, como a China? Não, já sei, vamos pegar o GPS russo, né? Que deve ter vários satélites aqui sobre o Brasil, deve conhecer muito bem aqui, né? A estrutura aqui do Brasil não é tão simples assim. Se hoje o sistema GPS, como o Sacani disse aqui, é uma empresa, eles colocaram satélites, eles fizeram o lastreável, o mapeamento, e eles têm acesso a isso. Tudo. Será que outro sistema tem? Não tem, gente. Então, assim, comprar briga, né? Não é uma ideia muito inteligente, não. O Paulo Figueiredo fez uma publicação, essa publicação aqui, tá? Foi republicada pelo Vinícius Carrion, só para você entender, tá? Então, o Paulo Figueiredo fez essa seguinte publicação, tá? Ó, apuração de cheat, né, que ele escreveu aqui, do Caio Junqueira, me ligue para evitar vergonha. Nem Eduardo Bolsonaro, nem eu dissemos isso em momento algum. O que dissemos é que todas as opções estão na mesa, sem dívida, tá? Sem dúvida deve ser, né? Mas antes desse negócio de GPS, por exemplo, haverá muitas outras tragédias. E aí o Caio Junqueira fez uma matéria que diz o seguinte, ó: diplomatas expulsos e bloqueio a GPS. Bolsonaristas listam opções de Trump. Aliados de Eduardo Bolsonaro disseram à CNN que devem ocorrer mais sanções contra o Brasil na próxima semana. Pois é, o Paulo Figueiredo rebateu aqui e disse que não vai ser na próxima semana que vai acontecer esse bloqueio do GPS, mas tá uma carta na mesa, né, a questão do bloqueio do GPS, tá? E aí vem aqui a manifestação, nessa briga, nesse embate, né, dos governadores. Matéria da Folha de São Paulo. E aí, o que os governadores falaram sobre as sanções dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes? Qual que foi a manifestação aqui? Ó? Eu tenho o Zema, o Jorginho Melo, o Tarcísio de Freitas, o Caiado, né? O Ratinho Júnior. Qual foi? Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, o Castro e Jorginho completam 24 horas em silêncio sobre a sanção dos Estados Unidos a Moraes. Eles não podem comemorar, gente. Se eles quisessem, se eles pudessem comemorar, eles já tinham comemorado. Mas não podem, tá? Ó,
Os governadores mais próximos ao ex-presidente Bolsonaro não comentaram até o momento a ordem do governo Donald Trump de proibir a entrada nos Estados Unidos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E aí tem um vídeo do Tarcísio, onde o título diz o seguinte, matéria da Jovem Pan News. Durante o discurso nesse sábado em Cuiabá, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu a união, né? E é o que vai nos tirar desse tempo difícil. Lembra que no último editorial eu coloquei um vídeo exatamente nesse sentido do Eduardo Leite? Pois é, dá uma olhada aqui, parece que o discurso desses 4 ou 5 governadores estão alinhados, olha só. Se a gente está aqui para celebrar a união, a gente tem que pensar que é a união que vai nos tirar desse tempo difícil. E tem pessoas que insistem, né, em tentar desunir o Brasil. E aí aquela história de jogar o pobre contra o rico, o forte contra o fraco, o empresário contra o empregado, não se fortalece o fraco enfraquecendo o forte. Né? Não se fortalece o empregado combatendo o empregador. A gente precisa agora superar isso. A gente precisa deixar essas coisas de lado. A gente tem muito trabalho para fazer. Se países superaram guerras, superaram momentos difíceis, e a gente tem esses exemplos ao longo da história, né? Veja o que aconteceu com a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai sair dessa também. Se a gente está aqui para celebrar a união, a gente tem que pensar que é a união que vai nos tirar. Olha, palavras do Tarcísio foram bem aceitas, né? Não se pode... A melhor frase dele aqui foi: não se fortalece o fraco enfraquecendo o forte. Não se fortalece o empregado quebrando o empresário. Né? Esse discurso dos nós contra eles é o discurso do PT. É o discurso que quebra o Brasil. Né? Discurso que quebra o Brasil. E aí, nesse discurso, o Sidney Edipo fez uma publicação, né? Cara, eu esqueci o nome, eu sei que ele é um médico, eu até seguia ele há um tempo atrás, aí o feed mesmo parou de me mandar as publicações dele. Ele era ferrenho defensor do PT em 2022, mas olha só, me surpreendeu essa publicação desse médico aqui. Dá uma olhada, ó, sobre a esquerda e o PT. Eu nunca fui covarde. Já corri risco de vida pelo que eu acredito. Nunca gostei de injustiça. Por isso esse vídeo é para dizer que eu estou à disposição do capitão Bolsonaro. O que estão fazendo com o senhor não vai melhorar a condição do meu hospital, nem a condição da educação desse país. O problema desse país é roubo. E que eu saiba, o senhor não vai usar uma tornozeleira porque roubou. Agora, os ex-presidentes que estão aí livres, sem tornozeleira, todos roubaram. Roubaram a merenda, roubaram o medicamento, roubaram a nossa dignidade. Portanto, isso é uma covardia. O que Lula e o aliado judiciário têm feito com o senhor. Estou à sua disposição. Eu agora sou um bolsonarista de corpo e alma. Eu nunca fui covarde. Isso não é o primeiro caso que eu vejo, tá? Então, assim, hoje a imprensa está tentando te empurrar a goela abaixo de que todo esse embate com Donald Trump, ele está deixando o Lula mais forte, mais poderoso. Eu estou vendo mais gente como esse aqui do que gente falando: não, eu votei no Bolsonaro, mas agora eu amo o Lula. Eu não vi um. Nenhum, tá? Nenhum. E aí, vem cá. Matéria, publicação aqui, né, da revista Oeste. Olha só, reportagem da Letícia Alves. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender na última terça-feira o ex-presidente Bolsonaro. Outra matéria. A tensão internacional em torno de autoridades brasileiras pode estar prestes a atingir, né, um embate maior, e os Estados Unidos podem aplicar sanções que podem retirar vistos dos ministros do Supremo. Eu até tratei disso aqui com vocês no último editorial, né? E aplicar sanções internacionais se a lei Magnitsky for aplicada. Vistos para a União Europeia dos ministros do Supremo poderão ser retirados, tá? Críticas do ranking dos políticos. O Brasil é o único país que não consegue negociar com os Estados Unidos. A China, Índia e Vietnã avançam com os Estados Unidos, mas o Brasil segue sem respostas. A tarifa de 50% entra em vigor em 1º de agosto e o país demonstra falta de força. A impressão que se tem é que o Brasil se tornou, né, um dos inimigos
número 1, né, dos Estados Unidos, né, dos Estados Unidos. Então, assim, me chama muita atenção a forma que o Brasil está agindo de maneira incompetente, né, em relação a essas tarifas do Donald Trump. E aí, o Donald Trump parece, né, que intensifica a briga contra os brasileiros. Por culpa do Lula, os brasileiros podem pagar. Trump não quer mais brasileiros nos Estados Unidos, tá? Olha só, o que está acontecendo? O governo americano aprovou uma nova taxa extra de $250, vai atingir a maioria dos vistos turismo, estudo, trabalho, intercâmbio e começa a valer já em outubro. Agora, né, só a aplicação do visto de turista vai passar de R$ 2.500. A justificativa oficial abre aspas, garantir a integridade do sistema migratório, mas especialistas dizem outra coisa. E o motivo real? Pressão política. O alvo, é claro, países como o Brasil. Quem vai ser afetado? Todo mundo que sonha com fazer intercâmbio, trabalhar nos Estados Unidos, estudar fora ou simplesmente turistar. Até quem já tem o visto pode sentir os impactos mais caro, mais burocrático, mais difícil. E isso é só o começo. Analistas dizem que sim, o endurecimento nas regras pode se intensificar. E se você tem vontade de viver o sonho americano, não vai ser somente o inglês que vai te prender, né? E aqui entra um detalhe importante. A gente ensina inglês, aí aqui é a propaganda do inglês aqui, né? Mas a grande questão é que há, né, uma expectativa aqui, sem sombra de dúvidas, de pressão ainda maior para conseguir o visto americano. Agora, alguns pontos interessantes chamam a atenção. Enquanto, de um lado, dificuldades para conseguir o visto americano, para os perseguidos políticos, parece que o caminho está sendo, né, o contrário. Eles falam blogueiro bolsonarista, né, porque para eles, quem não é petista é blogueiro. Para quem blogueiro que é de esquerda é jornalista. Mas vamos colocar aqui como está escrito. Blogueiro bolsonarista foragido diz ter recebido visto dos Estados Unidos. Você deve lembrar do Oswaldo Eustáquio, né? Para mim é interessante aqui. Oswaldo Eustáquio afirmou que recebeu ontem um visto americano. O documento teria sido entregue lá em Madrid, na Espanha, onde ele vive desde 2003. Eustáquio é considerado foragido da justiça brasileira. Ele é investigado pelo STF por crimes como ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Ele nega as acusações e diz ser perseguido politicamente. O pedido de extradição foi encaminhado em outubro. A Justiça da Espanha negou os pedidos ao considerar que houve só motivação política. Ou seja, a gente precisa entender que o ministro Alexandre de Moraes não está com esse moral todo, né? Não está com esse moral todo, né? Porque muitos vêm reconhecendo o STF como um órgão persecutório. Matéria da Revista Oeste, né? Fala do Eduardo Bolsonaro também dando repercussão, tá? Moraes fortalecido irá varrer as eleições de 2026, afirma Eduardo Bolsonaro. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro comparou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de restabelecer o aumento do imposto das operações financeiras à escalada de intervenções do judiciário na Venezuela, que antecedeu a instauração da ditadura de Nicolás Maduro. Abre aspas. Moraes é igual ao ataque à democracia. Fecha aspas. Escreveu em publicação no X nesta quinta-feira. Abre aspas. Se Moraes continuar forte, de nada vai adiantar alívios econômicos momentâneos, como a retirada da tarifa Moraes de 50%, afirmou Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro aqui, ele afirma, né, que ele afirma que o governo brasileiro vai se alinhar com o ministro Alexandre de Moraes e que aí, meu amigo, você pode esquecer eleições livres e justas no Brasil, né, que 2026 será exatamente, mas exatamente como, né, na Venezuela. Exatamente como na Venezuela. Pois é. E na sua opinião, você tem medo do que pode acontecer em 2026 ou você acha que as eleições serão livres e justas? Qual o seu posicionamento? Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial.
Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Que Deus te abençoe e abençoe muito, tá bom? Grande abraço.